Jesus fez de nós sacerdote da ordem de Melquisedeque. Gênesis 14, verso 18. No passado, os judeus foi feito sacerdote da ordem de Levi. Vou falar uma coisa para vocês. Presta bem atenção. Isso aqui é fato. Isso aqui é fato. 2 anjos. Um regendo sacerdote da ordem de Levi, os judeus, e o outro regendo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, os gentios. Ei. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Abraão, ainda na qualidade de Abraão, ele vai ter encontro com Melquisedeque. Mais tarde, a gente toma ciência das festas religiosas e da colheita. No que tange aos judeus, sacerdote e sacerdócio da ordem de Levi. No que tange à igreja, sacerdócio e sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ei, presta bem atenção no que eu vou te mostrar. O serviço dos levitas implicava em cuidar do templo, zelar por tudo que é religioso. E o serviço dos Melquisedeques atuais é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe? Segundo as tábuas da lei, sacerdócio da ordem de Levi, judaica, e da ordem de Melquisedeque, gentílica, tem a mesma importância. Zelar pelo templo de Deus. Veja o que as minhas mãos estão te mostrando. Veja com os teus olhos. Sim, com as minhas mãos e com os vossos olhos. Temos responsabilidade como sumo sacerdote da ordem de Levi, judeus, da ordem de Melquisedeque, gentios. Então, eu vou fazer um áudio sobre qual é o ofício do sacerdote, tanto da ordem de Levi quanto da ordem de Melquisedeque. Ricardo Luiz, aguenta aí que eu vou mandar. O Senhor Deus me fez fazer um vídeo para falar do sacerdócio da classe de Levi e do sacerdócio da classe de Melquisedeque. Eu fiz o vídeo, mostrei Melquisedeque, mostrei Levi, sacerdócio, e a diferença, e ao mesmo tempo, pasme, a mesma coisa. Ei, uma vez que eu enviei o vídeo para você, Deus pedindo para que fosse feito um áudio sobre isso, aqui estou. Primeiro, que Apocalipse diz que todos nós somos sacerdotes. Sim, mas tem a diferença. Ordem de Levi, ordem de Melquisedeque. Mas qual é a função do sacerdote? É ser porta-voz dos homens para com Deus, é mediar também a verdadeira adoração entre homens e Deus. Ei,
sacerdote está diretamente conectado com uma função religiosa. Existem funções sociais dos sacerdotes. Ele presta serviço a Deus. Sacerdotes têm que se ocupar, inclusive, com questões administrativas da palavra de Deus. Pode se ocupar com questões jurídicas, educacionais, civis e sociais. Os sacerdotes devem agir como intermediário, devem representar Deus da melhor forma possível, no mais alto nível possível. Representar diante do povo, sabe? E ele representava o povo diante de Deus. Ao sacerdote cabe cuidar bem dos bens que lhe chegam por doação, a fim de que possam servir bem a Deus e, se possível, partilhar com os pobres. Ele precisa ser um sacrifício vivo, agonizando-se por servir o seu Senhor. Sabe? O sacerdote deve cuidar da inspeção das ovelhas do cordeiro. Porque eu sei que hoje nós temos que ser sacrificados com Cristo, como ovelha e cordeiro. E a função do sacerdote é ver se esse sacrifício está perfeito. Sem mácula, sem mancha. Está perfeito. É a função do sacerdote. Analisar se as ovelhas e cordeiro que estão ao seu redor, elas estão sendo sacrificadas com Cristo de forma perfeita. Elas têm que verificar se está no estado apropriado para tal sacrifício vivo, para tal oblação, oferta de perfume derramado. Ei, o livro de Levítico traz em detalhes a regulamentação do serviço religioso de um sacerdote. Esse livro fala sobre os diferentes tipos de oferta e sacrifício. Hoje nós podemos ofertar com nossos bens, ou então ofertar com nossa fé, com nosso amor, com nossa oração, com nosso clamor, com nossa súplica, com nosso roubo, com nosso jejum, com nossa madrugada com Deus, nossa alvorada com Deus, nossa manhã com Deus, nosso entardecer com Deus, nosso anoitecer com Deus, nosso meditar da palavra a tempo e a fora de tempo, nossas orações 3 vezes ao dia. Ei, existe diferentes tipos de oferta, diferentes tipos de sacrifício, que devem também ser oferecidos a Deus, tanto com propósito de gratidão, quanto com propósito expiatório. Então, esse texto bíblico indica que os sacerdotes devem proceder bem com a relação de inspecionar as ovelhas e cordeiro, todos os dias, para que não haja mancha nela, pecado nela. Sabe? Os sacerdotes contavam com o auxílio dos levitas. Era a função dos sacerdotes transportar a presença de Deus, a Arca da Aliança. Nós temos responsabilidade de transformar os nossos corpos em corpos sacerdotais da ordem de Melquisedeque e também transportar a Arca da Aliança, a presença de Deus em nossas vidas. A função do sacerdote é não deixar o fogo se apagar. O fogo não pode se apagar. Nossa missão hoje, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, é não deixar o fogo do Espírito Santo se apagar.
Entendeu? A função do sacerdote é ser líder. Ei. Meu Deus. Sabe? A função do sacerdote era também social. Ei. Presta bem atenção. Os sacerdotes tinham a função de educar, ensinar, instruir o povo, usando a Sagrada Escritura. É assim que está em Levítico 10, versículo 10. Também ficou registrado isso em Deuteronômio 33, versículo 10. Até um pouco mais para frente, em 2 Reis 17, verso 27, declara isso. Entendeu? Eles são também responsáveis por certas áreas da jurisprudência, se ocupando de certos assuntos de natureza civil. Ei. É assim que está escrito em 2 Crônicas 19, verso 8. Quando o irmão está matando outro irmão na fé, os sacerdotes participavam de casos criminais complexos. Cabia aos sacerdotes indicar a sentença correta de acordo com o padrão da lei. Os sacerdotes também cumpriam algumas tarefas relacionadas à área da saúde. Era função do sacerdote fazer o diagnóstico de certos tipos de enfermidade. Os sacerdotes, então, devem examinar determinadas pessoas e atestar se elas estão limpas ou impuras. Assim como nós fazemos na área espiritual, examinando as pessoas para saber se elas estão limpas pela palavra ou não. Os sacerdotes inspecionavam casas, roupas e utensílios para saber se estava contaminado com o mofo. Levítico 13, verso 1. Mas também, hoje, nós devemos inspecionar as casas das pessoas, as roupas que elas estão vestindo, os tecidos que elas estão usando, para ver se está contaminado. Presta bem atenção. Na característica de um sacerdote. Meu Deus. Meu Deus. Eu espero que vocês tenham entendido. Apocalipse 1 diz que nós somos sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior ao sacerdócio da ordem de Levi. Será que nós estamos pondo em prática tudo isso que eu acabei de falar aqui? Ricardo Luiz.